Que legal que tu veio, que legal que tu veio. Porque agora eu vou falar desse carinha aqui, ó, substantivação. Fica ligado, isso é muito do mal. Muito do mal. Muito, muito, muito do mal. O que é o poder de substantivação? Lembra que substantivação, ele é uma coisa chamada nome, né? Porque substantivo é nome. E aí, ele diz assim, quando o artigo trabalhar para o nome, o cara vai virar um substantivo. Quando o artigo trabalhar para o nome, ele vai ser um substantivo, Jesus. Ele diz assim, ó. Ela tem um andar gracioso. Aí a prova faz assim na maldade. Andar da linha 19. Isso aqui é a linha 19. Andar da linha 19 é um verbo. E aí a gente inocente pensa assim, o andar, né? O cara é um verbo, andar, tá certo. Certa resposta. E aí vem a banca e no, no, no. E aí os caras te dizem, meu, andar é um substantivo. E tu, andar é um substantivo? Tu tá louco, tu tá drogado, meu. Não faz sentido. Como assim, meu irmão? Então nós estamos fritando bem louco. Não tô acreditando, meu. Oh. Tu tá louco, porra? Que isso é um ar, que isso é um substantivo da onde? Meu. E aí vem a banca e diz: "Vem comigo. Isso aqui é um artigo. E quando eu tenho um artigo, ele transforma o cara agora em um substantivo. Tu não pode. Isso é a substantivação. É a coisa que tu tem que isso aqui tu tem que pintar com marca-texto, ó. Pinta com marca-texto isso aqui. Isso aqui é muito foda. Olha só, quando eu digo assim, ó, sempre tem um trouxa pra brigar na festa. Sempre tem, né? Agora eu vou matar todo mundo, que eu sou macho. Cala a boca, imbecil. E aí eu digo, sempre tem um trouxa pra brigar na festa. E aí eu te pergunto, trouxa é um adjetivo, né? E tu, caracteriza o otário que briga na festa. Então, ele é um adjetivo. Não, porque olha esse carinha aqui, ó. Esse carinha transforma a trouxa agora em um substantivo. Mas eu preciso que tu entenda esse gigante detalhe. Fica olhando. Quando eu digo assim, ó. Ali, ó, tô escrevendo aqui embaixo. A querida Tati vai dar aula. A querida Tati vai dar aula. E aí a prova me pergunta assim, ó. Querida, da linha 19, é considerado um adjetivo. E aí o cara tá meio obcecado pelo português e pensa assim, o Zambelli falou que quando tem um artigo aqui na frente, ó, é porque o carinha é substantivo. Segura o coração. Tu te dá conta que aquele A não é da querida. Ele pode estar do lado, mas ele não é da querida. Aquele A é da Tati. Então, querida está caracterizando a Tati e por isso não há substantivação. Por quê? Porque querida é um adjetivo e Tati é um substantivo. E aí eu queria que tu entendesse esse detalhe. Se Tati é um substantivo, não ocorre substantivação, porque a substantivação só é com as palavras que não são substantivos. Faz sentido? Então, bancário do BNB, o que eu tô te dizendo é que não é porque o artigo tá do lado que transforma o cara em substantivo. Tu tem que ver para quem que ele trabalha. Note que quando eu disse que um andar gracioso, este um aqui trabalha para o andar. Então acontece a substantivação. Quando eu digo que um trouxa, esse um trouxa, o um trabalha para o trouxa. Agora, quando eu digo que a querida Tati, bom, esse A trabalha para Tati. Te liga que eu poderia dizer, por exemplo, que a malvada veio dar aula. E a malvada veio dar aula, este A determina a malvada. Agora, a malvada professora, agora já não é mais substantivação. Porque aí o A trabalha para a professora, que já é um substantivo.
Só existe processo de substantivação quando o cara não é um substantivo. Faz sentido, né? É isso aí. Muito legal essa matéria. Espero que esteja fácil aí para vocês. A gente ainda tem um detalhe que é a semântica dos artigos ali, ó. E aí vamos lembrar que semântica, né? Olha duas análises que estão ocorrendo ali, ó. Vem comigo. Semântica é o que é o sentido, né? Semântica é o que ele diz, é o sentido. E artigo é uma análise morfológica. Então eu vou te dizer, na morfologia, o que ele está dizendo? Minha cabeça está doendo. E aí, note que ele foi por outro lado, mas eu poderia dizer que a minha cabeça, ou seja, no feminino, cabeça é uma parte do corpo. Quando eu digo que André é o cabeça dos professores, bom, aí é outro sentido. Aí é o líder. Então, trocar o artigo, trocar o gênero, pode mudar a semântica. Brasília é a capital e o capital financeiro. Olha aí, bancário. O capital financeiro, nós estamos falando de grana. Quando eu falo de a capital, eu estou falando de cidade. São coisas diferentes. Ah, Zambelli, entendi. Sempre que eu trocar o gênero masculino, feminino, troca o sentido? Não. Porque eu digo a e o dentista, por exemplo. E isso não muda o sentido da palavra, isso muda só o gênero da palavra. Isso muda só se ele é masculino para feminino. Tu entendeu a relação? É isso que eu quero que tu fique atento. Aqui nós vamos ter alguns exemplos clássicos de o rádio e a rádio, o grama e a grama, o e a moral. Enfim, muda o sentido das palavras, a troca do gênero. Mas isso não é uma regra, isso não é uma coisa fundamental. E tá? Eu só preciso que tu entenda aquele quadrinho ali, já me ajuda e muito. Legal? Muito legal. Então agora a gente vai falar de uma outra coisa, só para fechar o artigo. Vocês viram que horror ali, uma música remix de Alceu Valença, né? Por isso que eu achei legal, porque como eu tava falando de coisa de meio viagem, assim, eu pensei, ia ser legal botar um remix agora, só pra avacalhar o bagulho. Mas tá, vamos deixar aqui na mão. O clássico. Não tem como dar aula do DNB e não ficar animado. Vamos falar de adjetivo, meu irmão. Eu não sei se é assim o sotaque, mas eu acho tão bonitinho esse sotaque. Esse cara vai dizer que quem tem sotaque é tu, mongolão. Cara, o adjetivo. Nova fase, coração no adjetivo, porque a gente vai falar de características. Falar de características é falar de coisa boa, falar de energia positiva e de negativa. É falar de coisas que caracterizam as pessoas. É aquilo que dá qualidade. Olha lá, para tudo, para os nomes. Esse adjetivo já se definiu. Ele diz: eu sou dos nomes, eu trabalho para os nomes. Esse adjetivo, como ele trabalha para os nomes, ele concorda. Esse adjetivo flexiona gênero, flexiona número, flexiona grau. E aí eu tenho feliz, super interessante, amável ali como os adjetivos. A gente vai ter no futuro análises melhores de adjetivo. Agora basta que a gente entenda que ele é uma característica. E aí eu já vou lá cruzar dentro do... Eu vou chamar aquilo de tripé, tá? O que é o tripé? O tripé do português é a morfo, é a sintática e a semântica, tá? Esse é o tripé. Note que esse quadrinho aqui trabalha com o tripé da morfo e da semântica. E ele diz assim... Legal. Uhum. Ele diz assim... Adjetivos e semântica. Olha só, não existe um lugar para o adjetivo. Só que com algumas palavras, e ó, com algumas palavras, ele muda o sentido. Por que algumas palavras? Porque olha só, antes eu falei assim, vamos pegar o Edgar. Vocês já tiveram aula com o Edgar, né? O Edgar é meio louco, o Edgar é agitadinho, ele não consegue ser calmo e falar sobre os juros e o Banco Central. Não, ele tem que falar que nem um boneco de Olinda, assim, ó. E aí, ele faz assim, ó. Parece que ele tá no carnaval, meu. Eu vou botar assim, ó. Querido Ed. E depois eu vou botar.
Ed querido. Olha só que legal. Fica claro que Ed é o nome de um ser. Isso é um substantivo. Quando eu pego a palavra querido, tu entende que o querido Ed e Ed querido não mudou o sentido. Continuamos atribuindo ao Ed uma característica de ser querido. Mas, quando eu mostro nessas frases, é porque é nesse contexto. Em outro contexto poderia não ocorrer, como na frase de cima. Olha lá, amigo velho, velho amigo. O que a gente tem nessas ideias? Amigo velho é um amigo de longa data, de longa idade. Velho amigo é um amigo de muito tempo. Então, amigo de muito tempo não significa que ele seja um amigo velho, mas amigo velho significa que ele é velho, que ele é mais idoso. Oficial alto e alto oficial. Fica claro que oficial alto é um cara alto. Olha o meu sonho, né? Eu fiz alto do meu tamanho. Alto, não tem tela que aguente. E alto oficial significa de um cargo mais elevado. Pobre criança, criança pobre. Pobre criança, coitadinha da criança. Criança pobre. Eu, uma criança sem dinheiro. Faz sentido? É isso. Mudar o adjetivo de lugar, antes ou depois, pode alterar o sentido das palavras. Sempre, Zambelli? Não. Olha a frase do Ed, que não muda a relação de sentido. Legal? Como é que eu vou saber, então? Depende do contexto, vai depender da frase. Por isso que a prova vai nos mandar ir lá na linha 19 e observar a linha 19. Por isso que vai ser assim, tá? Não desiste ainda, não desiste. Eu sei que vai, eu não tô mais aguentando, Zé. Eu vou embora, eu vou pra praia. Segura, segura. Olha o que eu vou te mostrar. Eu até ia ligar o Alceu Valença, mas ela é tão tensa essa parte que eu nem vou ligar porque vai dar vontade de chorar agora. Vem comigo. Existe. Lembra que eu te falei que eram 10 classes? Presta atenção, não fica se lamentando. 10 classes de palavras. Eu te falei, são 10 classes de palavras que você tem que saber. Então, amiguinho, tem ali embaixo dessas 10 vão ter algumas subdivisões, ali vão aparecer umas outras mini classes, digamos assim. Uma delas se chama locuções tananã. Por que eu falei tananã e não adjetivos? Porque existem inúmeras locuções. Existem locuções adjetivas, locuções verbais, locuções adverbiais. Locução, no português, vai ser tudo que for dois ou mais. Locução adjetiva são duas ou mais palavras com valor de adjetivo. Então, o adjetivo é uma palavra. Passou de uma é locução adjetiva. Essas locuções adjetivas, em 99% dos casos, elas são compostas de uma preposição mais um substantivo. Preposição mais um substantivo. Então, olha que maldade quando eu te digo assim, ó. Uma bandeira, que é o substantivo, é o nome do negócio. Uma bandeira irlandesa é igual a uma bandeira da Irlanda? Você vai me dizer, é. Mas da Irlanda e irlandesa tem a mesma classe gramatical? E aí tu vai ter que me dizer, não. Porque irlandês é um adjetivo. Só que da Irlanda é uma locução adjetiva. São duas ou mais palavras que dão ideia de um adjetivo. Então a prova vai me perguntar assim, ó. Poderíamos trocar da Irlanda por irlandesa sem prejuízo para o sentido e para a correção? E tu vai me dizer, sim. A semântica delas, a semântica, fica de boas. Agora, olha só. Te liga. Alunos com aptidão. Então eu posso dizer que são alunos aptos. Eu troco duas ou mais palavras por um adjetivo. Isso se chama locução adjetiva. Como é que cai na prova? Exatamente assim. Exatamente perguntando se dá para fazer uma troca pela outra. E aí a gente se apoia na relação de sentido dessas palavras. Olha só. Um livro, olha essa. Um livro de história não é um livro de português, não é um livro de conhecimentos bancários.
E aí a prova me pergunta, dá para trocar de história por histórica? Histórico. Poderíamos trocar livro de história por livro histórico. Não. Por quê? Porque um livro de história é do que ele é feito. E um livro histórico é porque ele tem uma coisa de longo tempo, entendeu? De ser importante, de ser de um momento da história. Então, isso é que tu tem que estar ligado. Aqui, ó, eu troquei de um adjetivo por uma locução. Eu fiz essa troca, igual eu tinha feito aqui em cima. Só que aqui em cima não alterou, lembra do tripé? A semântica, o sentido não mudou. Então eu posso trocar. Aqui muda o sentido. E aí eu não posso trocar. Faz sentido, né? Legal. É isso, tá? Eu queria te mostrar que existe essa parte. Vamos lá, vai dar certo, vai ser muito legal. Tanto é, olha só. Que legal. Semântica. O que é semântica mesmo? Sentido. Sabe quando às vezes a gente pega uma prova e a gente pensa assim, cara, só caiu interpretação de texto. Não é que os caras vão misturando semântica com a relação de gramática, ó, que nem eu vou te mostrar agora. Vem comigo. Ele diz assim: uma água de chuva e um dia de chuva. Bom, uma água de chuva é uma água pluvial, mas eu não digo que é um dia pluvial, porque eu digo que é um dia chuvoso, mas eu não digo que é uma água chuvosa. Tu entende que a locução adjetiva é a mesma, só que o que está mudando ali são as relações de contexto. A água tem que ser pluvial, mas o dia não pode ser pluvial. Um problema de coração é diferente de um atendimento de coração. Porque um problema de coração é um problema cardíaco. Mas um atendimento não vai ser cardíaco. O atendimento vai ser cordial. Entendeu a treta? Essa é a treta, tá? Essa é a treta. Às vezes cabe no contexto a troca, às vezes não, e é da vida. Muito legal, hein? Parabéns pela tua dedicação aí. Tá até agora assistindo essa aula aqui. Eu já teria ido embora pra praia. Então vamos lá, BNB. Vai dar certo. Meu. Não. Te concentra no nome do cara, meu. Te concentra no nome do cara, Jesus. O nome do cara é pronome. Pronome. Ô! Não, eu vou ler. Eu vou ler porque de repente vai fazer sentido. Eu não sei. Pronome é a palavra que acompanha ou substitui. Oh, sério? Sim. O substantivo. Olha o que eu estou escrevendo. O substantivo. Indicando sua posição em relação às pessoas do discurso ou situando no tempo e no espaço. Jesus. Eu não entendi nada. Calma, meu. Calma. Olha aqui. Faz sentido que quando eu digo assim, ó. O Edgar é louco. Ele sempre se sacode. Faz sentido que quando eu coloco ele, esse ele é um pronome. E esse pronome faz alusão, substitui Edgar. Então, o pronome acompanha ou substitui. Como que acompanharia se no lugar do o, por exemplo, nós colocássemos este cara e a gente fala assim, ó, este Edgar é louco. Tu entende que o este, que é um pronome, acompanhou o nome Edgar e o ele substituiu. Isso é o papel de um pronome, acompanhar ou substituir o nome. Ah, tá, faz sentido, Zambelli. Sim, sempre faz. Português sempre faz sentido. Agora eu vou te mostrar, não é para ficar bravo. Agora eu vou te mostrar que existem vários nomes de pronomes. Existem pronomes que vão se referir às pessoas, e eles vão ser aqueles que a gente aprendeu no colégio, reto, oblíquo e de tratamento. E a gente vai falar muito sobre esses caras. A gente vai ter os possessivos, que indicam amor? Não, indicam posse. Os demonstrativos, que é o este, o esse. A gente vai ter os relativos, que a gente vai ter uma aula só para eles, que eles são muito importantes, pensando na nossa banca. Os indefinidos, que não definem nada, e os que fazem pergunta. Parece óbvio? E é óbvio. Só que alguns são mais importantes. Eu vou destacar dois. Os pessoais são bem importantes e os relativos são double mais importantes, tá? Então,
Vamos se ligar. Vamos lá. Vamos falar dos pessoais. Te liga. Os pessoais, o pronome pessoal é aquele que indica as pessoas do discurso. O que é isso, velho? O que é discurso? Discurso é o que está acontecendo agora. Ó. A gente está conversando aqui. Isso é um discurso. Dividem-se em retos, oblíquos e de tratamento, meu irmão. De tratamento são aqueles lá chato pra cacete da redação oficial. Lembra? Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa putz grila, tudo isso. Os pronomes pessoais retos, vem que vai dar certo, vai dar certo. Olha aqui. Os retos são aqueles que a gente aprendeu no colégio a conjugar verbo. Cantar. E tu, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais. São os caras que conjugam verbo no colégio. Aí tu vai me perguntar assim, tá, mas o que é primeira, segunda e terceira pessoa, Zambelli? Que eu não lembro mais. Eu nem fui nessa aula aí quando eu tava no colégio. É assim, ó. A primeira pessoa do discurso é a que fala. A segunda pessoa do discurso é a que escuta. E a terceira pessoa é a fofoca, é de quem a gente fala. Então, nessa aula, por exemplo, eu falo, tu escuta, e o Edgar é o assunto eu, tu, ele. Aí tu vai dizer, ah, bonito. Só que aqui no Nordeste ninguém se chama de tu, a gente se chama de você, de painho, de ó pai, sei lá como é que se chama. É muito mais bonito que aqui. Aqui parece que a gente tá brigando o tempo inteiro aqui no Sul, né? Que tu assiste essa aula, tu pensa, meu Deus, que cara indignado. Mas é que é o jeito de falar, né? E até fico indignado, né? Que eu queria estar na Bahia, queria estar num lugar mais legal, queria estar em Natal, queria estar em... Deixa eu mostrar onde é que eu queria estar. Eu queria estar aqui, ó. Aqui. Bem mais legal, né? E onde que eu tô agora? Aqui. Aham. Faz sentido? Faz sentido esse drama? Então vem. Olha só. Ai, Jesus. Eu falo, tu escuta, ele é fofoca. Zambelli, aqui ninguém se chama de tu. Beleza, a gente se chama de você. E tá certo, porque você é um pronome de tratamento. Tu entendeu que eu, você e ele. Só que qual é o detalhe? O você não é reto. O você é de tratamento. E tá certo, a gente tá se tratando. Tratamento. Ai, meu, como português é óbvio. Vamos lá, então vai dar certo. Vem comigo, vem comigo. Aí começam umas treta, claro, não acho que é só alegria, né? Vem comigo aqui que aqui vai ter uma treta. É assim, ó. Os pronomes pessoais oblíquos são os caras que vão cair na nossa prova. Tem que cair pronome oblíquo. Referem-se à análise sintática. Lá na análise sintática, eles se referem ao objeto direto, uma coisa que nós vamos estudar chamado de OD, e ao objeto indireto chamado de OI. Sendo átonos ou tônicos. E aí agora não me interessa isso, mas em breve eu voltarei a falar disso. Que os átonos, os que mais caem na prova, são esses três carinhas aqui, ó. Ou a sua versão plural. E aí cai na prova assim, ó. A prova vai me perguntar, dá pra trocar o por lê? Acesso perguntas, às vezes isso na cara dura, assim, ó. Dá pra trocar o por lê? E eu já vou te adiantar, nunca, nunca. Porque eles vão ter funções sintáticas, olha lá a função. Eles são pronomes, mas eles vão ter funções diferentes, então não vai dar, amiguinho. Outra coisa que cai muito na prova é pensar assim. Edgar ensinava o assunto para os alunos do BNB. Os alunos viam na tela do computador gritando feito um louco. E aí a prova pergunta, este o se refere a Edgar? Este o se refere a conteúdo? Tu entende que eles vão te perguntar a quem o pronome se refere. E eles não vão dizer que é um pronome oblíquo, que é um pronome reto, eles não vão dizer isso. Eles vão dizer a quem ele se refere. E é a gente que vai ter que fazer esses cruzamentos. Legal? É isso que eu tenho que estar ligado. Eu, no futuro, eu vou voltar a buscar essa coisa aqui, quer dizer que os oblíquos tônicos vão utilizar uma coisa chamada de
preposição. Então, a gente vai ter esses oblíquos tônicos. E isso aqui, só para tu lembrar lá da época do colégio, era daquela listinha assim, ó. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Se, si, consigo. É isso, tá? São esses caras. Só para a gente não deixar passar, os pronomes de tratamento são aqueles que indicam de uma forma cortês ou informal. E aí eu queria só que tu entendesse que quando eu falo direto com a pessoa é vossa e quando eu falo sobre a pessoa é sua. Então, vossa excelência, a gente fala direto com a autoridade. Se eu falar sobre ela, eu vou dizer: olha, BNB, sua excelência quer falar com vocês. E aí, sua excelência, nós estamos falando sobre. Bem difícil de cair na prova, tá? É isso. Aí vem os demonstrativos. Os demonstrativos, pensa numa tragédia no planeta. Os demonstrativos, eles demonstram em relação ao discurso. Então, se está perto do falante, se está longe do falante, se foi no passado, se foi no futuro, se é o que eu vivo, eles vão se posicionar. Eu já vou te adiantar que o cara da prova é o do discurso e o da retomada, tá? Esses outros dois, o espaço e o tempo, eles vão ser bem mais raros na prova. O espaço funciona assim, ó. Quando a gente conversa, o ideal é que a gente se escute, né? Não tem como duas pessoas falarem ao mesmo tempo. Então, nesse diálogo, a gente vai trocando o papel. Um fala, o outro escuta. Um fala, o outro escuta. E nessa troca, o pronome acompanha. Quando a coisa estiver perto do falante, é este. Quando estiver perto do ouvinte, é esse. E quando estiver longe dos dois, é aquele. Então, olha só. Peguei esta garrafa de água. Esta garrafa, acho que não tá dando para enxergar aí, né? Cadê meu cachorro dormindo? Peguei essa caneca aqui, ó, da Casa Concurseiro, ó. Olha que legal. O meu nome ainda, hein? Ganhei. Os alunos me deram. Muito legal. Olha, quando eu digo assim, ó, esta caneca foi um presente dos alunos. Esta caneca tá perto do falante. E aí, alguém aí do outro lado da tela iria responder e diria assim: que legal essa caneca. Porque quando a pessoa daí falar, tu falar, você falar, a caneca tá perto do ouvinte. Caneca, ouvinte. E tu é o falante. Entendeu a relação? Aí muda. Aí tu diz: que bonita essa caneca. Eu digo: sim, esta caneca é maravilhosa. Aí a caneca cai. De tanta inveja, a caneca cai. E aí eu vou dizer: caraca, velho, aquela caneca é minha. Aquela caneca tá longe de mim e longe de ti. Ela tá longe dos dois. Isso é uma relação do espaço, espaço-planeta. Em relação ao tempo, o este é o presente e o futuro. Então, nesta semana teremos aula de português. Ô Zambelli, daqui um mês vai ter aula de português. Sim, neste mês teremos aula de português. No futuro, tá? Presente e futuro. Num passado breve, esse e essa. Então, tu estudou semana passada? Sim, nessa semana eu estudei 3 aulas. Passado breve. O ano passado tu fez concurso? Sim, nesse ano eu fiz concurso. Ano passado. Num passado mais distante, lembra? Naquela época que era boa. Quando os velhos falam isso, eu acho muito legal. Naquela época que era bom.